Olá, boa tarde. Meu nome é Bianca Carvalho Souza. Eu vou apresentar meu trabalho de iniciação científica que tem como título o desenvolvimento de biofotoprotetor à base de biopolímero bacteriano para plantas, onde eu tive como orientador o professor Adailson Feitosa. Então, inicialmente, eu vou fazer uma breve introdução sobre a região semiárida do Nordeste brasileiro. Essa região compreende uma área de 982.563,3 km², sendo o clima uma das suas características mais importantes. Isso acontece porque essa região é marcada por secas periódicas e estacionárias, o que acaba interferindo na vida da população que está inserida nessa região, principalmente para aquelas que desenvolvem as atividades agrícolas e pecuárias. Essa região também é marcada por fortes insolações, temperaturas relativamente altas e longos períodos marcados por escassez de chuva. A temperatura média anual do semiárido pode variar entre 26 e 27,5 graus, sendo que nos meses mais secos a temperatura do solo pode atingir até 60 graus, o que acaba interferindo em algumas culturas agrícolas, né, nessa região, que sofrem com esse excesso de radiação solar e podem levar até 12 horas para se recuperar. Esse excesso de radiação solar ele pode causar fotoinibição crônica, saturação luminosa, queima nos frutos e nas folhas e, consequentemente, trazer prejuízos ao agronegócio. Mesmo essa região apresentando todas essas condições adversas de meio ambiente, ela se destaca como sendo uma das principais produtoras e exportadoras de fruto no país. Em destaque a região do Vale do São Francisco, que engloba as cidades de Juazeiro e Petrolina, que são as principais exportadoras de uvas e de mangas, né? E a pergunta que fica é como essas culturas conseguem se desenvolver nessa região, mesmo em condições adversas. Então, essas plantas, elas são naturalmente adaptadas a essas condições áridas e semiáridas e também contam com um microbioma de características de tolerância, ou seja, micro-organismos que auxiliam essas plantas a mitigar esses efeitos de seca e além de auxiliá-las na promoção de crescimento. Esses micro-organismos, eles detêm de mecanismos de defesa, como por exemplo a biossíntese de EPS, produção de biofilme, produção de ACC desaminase e acumulação intracelular de osmólitos, entre outros, que auxiliam eles a sobreviver a esses estresses ambientais e, consequentemente, eles acabam passando esses mecanismos para as plantas no qual eles estão aderidos, né, já que os micro-organismos estão presentes em todos os ambientes. Em especial, eu vou dar ênfase ao mecanismo de defesa, que é a biossíntese de EPS. Esse EPS ele está diretamente relacionado com a capacidade de sobrevivência dos micro-organismos em condições adversas em meio ambiente. Eles podem auxiliar na sobrevivência do vegetal, isso porque ele pode ajudar as plantas a sobreviver em várias situações de estresses ambientais, como os estresses salinos, hídricos, variações de temperaturas, entre outros. Esses EPS ele têm a capacidade de proteger os micro-organismos dos efeitos de radiação ultravioleta. Por isso, esse trabalho foi pensado em desenvolver um biofotoprotetor para plantas, já que esse EPS ele consegue dar essa proteção contra os raios UV, né? O EPS ele tem uma composição que permite que a bactéria ele fixe fortemente em superfícies sólidas, consistindo em uma forte aderência, e são inúmeros os benefícios da vida em um biofilme, como, por exemplo, a melhor comunicação entre as células, facilitação das atividades bioquímicas, divisão de trabalho, a possibilidade de realizar ações coletivas, entre outros. Então, diante de toda a problemática apresentada, a região semiárida ela pode enfrentar grandes perdas ocasionadas por conta da radiação solar excessiva, como, por exemplo, a queima dos frutos e das folhas, que interfere principalmente na qualidade visual do produto e, consequentemente, acarreta perdas econômicas. Então, o objetivo desse trabalho foi desenvolver um protetor solar para plantas a partir de exopolissacarídeos sintetizados por bactérias da rizosfera de plantas nativas da Caatinga. Então, para a metodologia de produção de EPS, foi utilizada a cepa Bacillus S3.5, isolado de sisal e pertencente ao Laboratório de Biotecnologia Microbiana. A bactéria ela foi inoculada no meio modificado por Guimarães e mantida a 120 RPM por 72 horas,
onde as células elas foram removidas por centrifugação a 3.500 RPM por 40 minutos. Na fase de recuperação, a mistura do sobrenadante com etanol foi feita na proporção de 1:3 e mantida no freezer a menos 20 graus Celsius por 24 horas. Então, a solução ela foi centrifugada, o sobrenadante ele foi descartado e o EPS precipitado ele foi mantido em estufa a 50 graus até atingir massa seca constante. Para a produção e teste de biofotoprotetor, os tratamentos eles consistiram em 3 mudas por repetição, foram feitas 3 aplicações de EPS e as médias dos tratamentos elas foram comparadas pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade e após a secagem do polímero na estufa, ele foi macerado e diluído em água destilada em diferentes concentrações, que foram de 0,05, 0,1, 0,2, 0,5 e 1%. E foram utilizadas as mudas de tomate, pimenta, pimentão e mamão, e as aplicações foram feitas por pulverização a cada 5 dias para recobrir a parte aérea da planta, e o controle foi pulverizado apenas com água, e a cada 2 dias foram feitas análises de temperatura e de clorofila. Também foi realizada atividade antioxidante para saber se o biopolímero ele iria oxidar, ou seja, permitir que os radicais livres danificassem as células e os tecidos dessa planta. Então, o método utilizado foi o de DPPH, onde os polímeros eles foram diluídos em concentrações de 0,1, 0,5, 0,15, 0,2 e 0,25 gramas nas soluções de álcool metílico a 50%, cetona a 70% e água destilada. E para o controle foi feita uma mistura contendo apenas as soluções citadas anteriormente, sem a presença do polímero. Em ambiente escuro, foi transferido uma alíquota de 0,1 ml de cada diluição do extrato para os tubos de ensaio, com 3,9 ml do radical de DPPH. A leitura foi realizada no espectrofotômetro, no comprimento de onda de 515 nanômetros. Então, como resultados do teste de biofotoprotetor, como eu já falei, foi utilizado as mudas de tomate, pimenta, pimentão e mamão. E os gráficos mostram a temperatura média e a clorofila média de cada muda durante as 8 análises realizadas. Então, a partir da análise da temperatura, foi possível verificar que houve uma tendência na redução da temperatura nas mudas tratadas principalmente com os polímeros nas concentrações de 0,5 gramas por 100 ml e 1 gramas por 100 ml. Entretanto, não houve diferença estatística significativa. Nas mudas que foram utilizadas como controle, houve um aumento na temperatura, como a gente pode observar aqui no gráfico. As mudas que foram utilizadas como controle, elas são representadas pela linha verde. E a gente pode observar que houve uma temperatura principalmente no último dia de análise. Também foi realizada a clorofila, a análise da clorofila, para saber se o biopolímero afetaria o processo fotossintético das plantas. Isso porque o EPS ele tem a capacidade de formar um biofilme, o que poderia acarretar algum prejuízo na taxa fotossintética. Entretanto, foi possível observar que o EPS ele não afetou a taxa fotossintética das mudas, que receberam as aplicações do biofotoprotetor, e, muito pelo contrário, eles aumentaram as taxas fotossintéticas. Então, foram realizadas 8 análises de clorofila A e B, e as mudas de tomate, elas que receberam as aplicações nas concentrações de 1 grama, foi as que mantiveram uma alta produtividade de clorofila, como pode observar aqui no gráfico, pela linha azul claro, tanto na clorofila A quanto na clorofila B, eles se mantiveram alta. Já na pimenta, a gente pode observar que a planta que foi pulverizada apenas com água, ela manteve uma alta produção de clorofila A, entretanto, na clorofila B se manteve a que teve concentração de 100% de biopolímero. Tanto no pimentão quanto no mamão, as concentrações que foram mais eficazes foram as que receberam a concentrações de 50%, ou seja, 0,5 por 100 ml de polímero. Já na atividade antioxidante, foi possível verificar que o EPS de Bacillus S3.5 em relação ao DPPH, ele não é dependente, ou seja, o EPS ele não foi capaz de sequestrar o radical do DPPH e reduzir a hidrazina. A partir disso, foi possível concluir
que houve uma forte tendência na redução da temperatura na superfície das folhas tratadas, no entanto, é necessária a realização de estudos futuros para confirmar a aplicabilidade do biopolímero como biofotoprotetor. Quero fazer meus agradecimentos à PIBIC, ao CNPq e à UNEB pela oportunidade de desenvolvimento da pesquisa. Obrigada.